Prontinho. Então, boa noite a todas e todos. Vamos começar, né? Eu peguei umas 5 questões para a gente discutir, né? Acredito que essas 5 questões dão uma ideia geral, pelo menos até o Vitor Point, né? Que foi o usuário que nós demos. Não sei se vocês viram, eu coloquei vários videozinhos que eu achei na internet interessantes que explicam lá no acervo, lá na sala do Moodle. Eu separei, né, falando sobre oracional, divergente, bonitinho, nessa parte de cálculo vetorial. Tem lá também uma sessão Alô, alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim! Porque deu uma queda aqui agora, ele foi desconectado. Mas continuou a gravação aqui, tá? Mas eu continuo a gravação. Bom, vamos lá. Vou de novo compartilhar a tela, então. Gente, que doideira. A internet hoje não tá me ajudando. Bom, então vamos começar então, tá? Agora é só perguntar. Vou estar aqui. Bom, sobre cálculo vetorial, eletrostática e sobre tudo que nós falamos até agora, né? Então, essa questão aqui é bem parecida com uma questão que está na lista, valendo o ponto, né? Eu vou trazer aqui para dar uma ideia de como vocês podem resolver, tá bom? É aqui o quê? Um campo elétrico R na direção vetor R chapéu, onde K é uma constante e R é a distância da origem. Calcule a carga total contida em uma esfera de raio R centrada na origem, utilizando a forma diferencial da lei de Gauss. Bom, como eu estou falando sobre uma esfera, eu vou colocar aqui, não deixou claro, mas na
Pronto, nova gravação. Pronto. Mas parar, onde parou. Pronto. Tá gravando de novo. Ai, vou apagar tudo, fazer de novo. Oh, meu Deus. Isso acontece com ele. Um momentinho, tá? Tudo que eu falei foi em vão. Não tem problema, não. Você repete tudo. Mas agora tá funcionando, tá me ouvindo direitinho, né? Sim. Graças, Sim. graças a Deus. Tem dia que é noite, professor. Pois é. Meu pai, eu dando aula normal aqui, silêncio, eu digo, tá estranho. De novo, do início. Vamos lá. Esconda essa parte aqui, finge que não viu. Vamos de novo. Vamos lá. Fazer essa questão de novo. Um campo vetorial é dado por essa forma aqui, o campo elétrico, tá? Onde K é uma constante. R é o raio da distância centrada no centro de uma esfera carregada, tá? Ele quer que a gente calcule a carga total dessa esfera carregada, só que ele quer que a gente utilize o diferencial da lei de Gauss. Vamos lá, do início. O diferencial da lei de Gauss, a gente sabe que é esse jeitão aqui, é o div de E, que é igual a densidade de carga total dentro da gaussiana sobre ε0. Tudo bem? Bom, para isso, como ele está numa esfera, é que ele não, a questão não deu mais ou menos, mas esse depende de R, de θ e de φ, tá? Só que ele, nesse caso, não tem as outras componentes, θ e φ, só a componente R, como pode ver aí, tudo bem? Eu vou utilizar a ideia das coordenadas esféricas de um vetor, que no caso, aqui é o jeitão aqui, tá? Eu já tinha pego previamente. Então, aqui é um vetor F qualquer, tá? Então, esse é o divergente de um vetor F, no caso, nas coordenadas esféricas. Eles desse jeitão aqui. Como podem ver, nós não temos a componente θ e nem E. Então, posso escrever sem medo de que essa derivada aqui, que seria a componente do campo elétrico na direção θ, seno de θ parcial θ, vai ser zero, porque não tem essa componente, e também não tem essa componente em φ. Então, a componente do campo elétrico na direção φ também não existe, logo, essa derivada também aqui vai ser zero. Então, só ficamos só com essa primeira parte aqui. Isso para achar o div de E, tá? Porque, de novo, ele quer calcular a carga total. Para a carga total, tem que saber quem é a densidade total, distribuição, e achar a carga total. Mas, para isso, eu vou usar o div de E, tá certo? Então, vamos lá comigo. O div de E, em coordenadas esféricas, como eu tenho essa componente, vai ser esse então aqui, ó. 1 sobre R ao quadrado, diferencial de R ao quadrado, a componente da direção E. Eu peguei essa questão aqui porque é bem parecida com uma questão que está na lista, então para vocês terem uma ideia de como fazer, tá? Apesar que essa aqui é um pouquinho mais simples, mas o raciocínio é o mesmo. Então, nós temos o DOE R ao quadrado. Então, no caso, o E de R é essa parte toda aqui, KR, né? KR. O K é constante, cai fora, não vai encher meu saco aqui, R ao quadrado, então a derivada vai ser de R ao cubo, não é isso? R ao quadrado vezes R, deu R, tá bom? Então, nós temos aqui o divergente do campo E, vai ser K sobre R ao quadrado, 3R ao quadrado, só 3R ao quadrado só, né? Não tem mais nada aqui não, 3R ao quadrado. Como podemos ver, este termo aqui desaparece, esse termo aqui, e isso implica que o meu div de E, divergente de E, é 3K. Tudo bem? Esse é o div de E.
Mas como eu quero a carga total, eu vou pegar esse termo aqui, que é a forma diferencial da lei de Gauss. E reescrever com esses valores aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu botar. Cadê a porcaria? Aqui vai para baixo. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Continuando. Vou mudar de cor aqui, botar um verde. Vamos lá. Então, vou escrever que a densidade total de carga vai ser igual a εE div do campo E. Tudo bem? Peguei essa parte aqui e joguei para cá. Tudo bem? Então, a densidade total é 3εEK. Pronto. Com essa informação, eu vou achar a carga total. A carga total, ela é escrita desta maneira. A carga total, distribuída numa esfera, é a integral volumétrica da densidade total volumétrica de carga, dV. Tá bom? Aí vem aquela figurinha que eu te escondi ali. Essa figurinha aqui. Em coordenadas esféricas, né? Esse dV, que é uma densidade infinitesimal volumétrica, é o volume infinitesimal, né? Esse dV, ele vai ser escrito em coordenadas de R, θ e φ. Ou seja, esse meu dV vai ser R ao quadrado seno de θ, seno de θ, dr dθ dφ. Tá bom? Então, eu vou escrever essa carga total desse jeitão. Nesse caso, vou ter uma integral tripla. Uma integral para R, dθ e dφ. Não caí não, né? Estão me ouvindo ainda, né? Sim. Ah, agora fiquei com medo. Vamos lá. Então, a carga total vai ser a integral tripla dessa densidade total de carga. R, seno θ, dr, dθ, dφ. Tá bom? Vamos lá. Pelaquela figura, a gente viu o seguinte, que... Deixa eu botar a figura de novo. No caso, o θ varia da parte mais alta do Z até a parte mais baixa do Z, ou seja, esse ângulo θ varia em 0 de 0 a π. Enquanto o φ azimutal, ele varia de 0 a 2π. Tá? Então, eu tenho que o R vai ser de 0 a R, que ele disse que é a esfera de raio R, essa esfera. O θ, né, esse θ vai variar de 0 a π. E o φ de 0 a 2π. Tá? Então, vamos substituir os valores. A carga total vai ser a integral de 0 a 2π de dφ. Integral de 0 a π vai o seno de θ dφ. E a integral de 0 a r vai essa densidade, o r quadrado, né? E essa densidade total que a gente viu que foi este valor aqui, cadê? 3ε0k, tá? 3ε0k são constantes. dr. Tudo bem? Vamos lá. A carga total. Tudo aqui é constante, cai fora dessas integrais. De 0 a 2π, essa integral aqui vai ser o próprio 2π. Essa integral aqui é menos cosseno de 0 a π. E aqui vai dar r ao cubo sobre 3 de 0 a r. Né? Então, a gente já pode ver aqui, já posso eliminar esse 3.
com esse 3. Tá? Continuando. Igual 2π ε0k. R ao cubo é 0 a R, então é o próprio Rzão. Então, vai ficar Rzão ao cubo, tá? Aqui, eu vou ter que menos o cosseno de π, menos, tá, como aqui é menos, vai ficar mais, né? Cosseno de 0 grau. Como a gente sabe, esse termo aqui vai dar menos, cosseno de π é menos 1, com esse menos vai ficar 1, positivo. Cosseno de 0 é 1. Todo esse termo aqui é igual a 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, fechando o meu problema, a carga total de uma esfera vai ser 4π ε0k R3. Pronto. E essa questão já foi. Tudo bem? Opa. Tá claro? Perguntas, dúvidas? Professor, essa aula vai ficar gravada, não vai? Tá cravado. E esse rascunho também vai disponibilizar? Sim, vou disponibilizar. Cláudio disponibilizou para você o link com os livros? Hein? Cláudio disponibilizou para vocês? Mandou. Toda Aonde? o link tá lá. Eu fiz um link, tem uma pasta. Aí você pode acessar lá. Eu não posso. Aonde, professor? Eu tô fora. Eu mandei o link para Cláudio para distribuir para vocês. Porque eu não posso dar esses livros, porque é questão de doutorado, eu posso botar no mudo, né? Mas como eu tenho ele no computador, eu botei um link lá. Tá bom? E esse rascunho vai ficar lá no Moodle também, tá? Hoje mesmo já coloco esse rascunho lá. Agora o vídeo só amanhã, porque eles dão 24 horas para poder liberar a gravação. Tá bom? Ok. Provavelmente, como eu parei a gravação e recomecei, e apareceu para mim aqui, tinha 16 minutos de gravação. Então, na hora que for a gravação toda, se estiver sem nada, vocês adiantam. Até essa parte que eu tive que repetir. Que caiu na internet. Tá bom? Pronto, essa terminou a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Tá? Nessa segunda questão, nós temos aqui: considere um campo magnético estático. Está aqui o campo magnético, desse jeitão aqui. Calcule a corrente total que atravessa uma superfície quadrada no plano XY com vértice em. Essas são as coordenadas. Tá bom? Ou seja, eu tenho aqui, ó, as coordenadas x, y. Opa! E no caso, eu tenho aqui o z, o y e o x. Então, eu tenho essas coordenadas dessa espira, essa superfície quadrada, ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar aqui, ó. 0, 0. Aqui é 0, 0, 0, 0. Aqui vai ser 1, 0, 0. Aqui, 0, 1, 0, não é isso? E aqui, 1, 1, 0. Ou seja, nesse plano mesmo, plano XY. Tudo bem? Aí ele pede o quê? Ele quer a cálculo total atravessada utilizando o teorema de Stokes. Vamos lembrar o teorema de Stokes, tá? Bom, no teorema de Stokes, nós temos o quê? O seguinte, que é a integral fechada de um caminho, tal de caminho fechado, de B escalar dl, ela vai ser igual à integral superficial do hot desse vetor B escalar ds. Tá? Esse é o teorema de Stokes. Mas como ele quer a corrente total, a gente sabe que pela lei de Ampère, desde eu salvar, perdão, nós temos isso aqui, ó. Que esse integral
ela é igual a μ0 I, onde esse I é a corrente total que atravessa uma região de um espaço, nesse caso, essa região quadrada aqui, tá? Então, quando ele quer que a gente utilize o teorema de Stokes para resolver esse problema, isso aqui é igual a isso, eu vou igualar essas duas partes aqui, tá? Então, vamos lá. A corrente total vai ser esta parte aqui, 1 sobre y0, ou μ0, que é a permissividade magnética, integral superficial desse rotacional escalar vetor ds. Que é esse vetor ds? Vetor ds ele está aqui. Tudo bem? Ou posso também escrever esse ds como sendo ds, como está em direção z, um dsk. Tudo bem? Beleza. Mas antes de mais nada, vamos fazer esse rotacional desse campo aqui. Tá? Deixa ele aqui quietinho. E vamos fazer o rotacional. O campo é x ao quadrado na direção j. O campo, ele é x ao quadrado na direção j. O rotacional dele é dado por essa determinante aqui. I, J, K. Derivada de x, derivada na direção y, derivada na direção z. E y é zero, não tem nada aqui na direção y. Na direção j é o x quadrado, e na direção k não tem nada, é zero. Tudo bem? Uma pergunta. Vocês sabem calcular determinante utilizando os cofatores? Já ouviram falar disso? Ao invés de pegar essas duas partes aqui, e duplicar e fazer aquele cruzado, ou fazer estrelinha, como eu gosto de fazer, tem como fazer os cofatores. Seria assim, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó. Eu passo uma linha aqui, vendo aqui? Ou seja, cruzou aqui, então aqui é a coordenada y, ou coordenada i, tá? Então eu vou escrever assim. Opa, perdão. Só para entender, toda vez que eu faço determinante com cofatores, eu vou utilizar essa matriz aqui, ó, para fazer a determinante aqui. Fica muito mais rápido. Tá certo? Só que na direção I. Então, eu tenho aqui I vai ser igual a essa determinante aqui. Derivada daqui, aqui, positivo, né? Então, aqui para cá, zero. E derivada para cá. Como é x quadrado, derivada em função de z também é zero. Então, esse termo aqui vai ser zero. Vezes essa derivada aqui vai ser zero. Tudo bem? Pronto. Agora, fazer a mesma coisa, só que na direção o fator com o direção y, que é o j chapéu. Neste caso, o j chapéu vai ter um menos na frente, tá? Por que esse menos na frente? Porque, na verdade, para fazer esses cofatores, é um menos 1 elevado a i mais j. Como aqui, i mais j as coordenadas da matriz, tá? Aqui é o que? Linha 1, coluna 2. Aqui vai dar 3, então vai dar menos 1, por isso, tá? Só um detalhe. Mas lembre que aqui o j sempre vai ter esse menos. Vamos fazer agora aqui a derivada, a calcular essa determinante aqui, ó. Esse por esse e esse por esse. Zero todos os dois. Então aqui também vai ser zero. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer meio devagarzinho, mas da próxima vez eu vou fazer mais rápido, tá? Então nós vamos agora fazer o quê? A derivada daqui. Esse por esse, deixa eu botar o vermelho. Este por esse e esse por esse.
Aqui é zero, tenho esse, x, e aqui é x. Então, nós temos aqui mais K chapéu, né? Que é a direção K, vezes aqui, vai ser quem? Del x quadrado sobre dx. Tudo bem? Então, esse rotacional vai ser 2x na direção K. Tudo bem? Tá certo? Pronto. Já tenho esse rotacional. Vou substituir aqui para achar a corrente total, que é o que ele quer. Vamos lá. A corrente total é dada aqui. 1 sobre 1, 0, integral da superfície de escala ds. O meu ds, se eu botar aqui, o meu ds vai ser quem? Vai ser o plano x, y. Então, vou pegar um pedacinho aqui. O meu ds é um pedacinho aqui, que é um dx e um dy, só que na direção K. Então, eu tenho um dx, dy na direção K. Tá? Tudo bem? Ele está aqui, ó. Na direção K. Certo? Então, vamos lá. Então, nós temos 1 sobre μ0, integral. O meu dx e y, o x varia de 0 a 1, e o y de 0 a 1 também. Então, temos aqui, ó, de 0 a 1 para x, de 0 a 1 para y. O rotacional aqui é quem? Esse termo aqui. 2x na direção K, escalar K dx, dy. Tudo bem? Então, K escalar K é 1. Então, a parte vetorial vai embora e eu tenho essa integral aqui. Total, i total, é igual a o 2 cai fora, de 0. Então, eu tenho integral de 0 a 1 dx, integral de 0 a 1. Ah, tem um x aqui, perdão. Tem um x aqui, já esquecendo. X dx. E aqui eu tenho só o dy, né? Então, temos 2 de 0. Integral daqui vai ser quem? X ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. E aqui, y de 0 a 1. Então, o 2 cai fora. Então, nós vamos ter aqui i total será 1, aqui é 1, né? 1 vezes 1 daqui, que é de 0 a 1, sobre μ0. Ou seja, a corrente total é 1 sobre μ0. Só isso. Ué. Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida aqui sobre o que eu fiz aqui, sobre esses cofatores aqui? Tá de boa? Nesse caso aí da matriz, professor, tá me escutando bem? Tá tudo bem? Professor? Oi. Não, no caso da matriz, o senhor faz cofator, eu achei meio confuso, mas eu faço sempre quando matriz 3x3, eu não sei se alguém faz assim, eu pego os extremos, jogo para baixo e os outros extremos de baixo jogo para cima, entendeu? Entendi. E faço do método tradicional. Não A tem minha problema. dúvida é só quanto aí no... nesse valor final da corrente, eu entendo, é só substituir o valor de μ0, que eu não sei de cabeça quanto é que é, mas eu estou falando da unidade, seria ampere, confere? Ampere, isso. Beleza. Entendeu? Como eu estou falando literal, botei só de μ0. Mas aí, se eu colocar o valor, ele vai dar no final ampere. Tá bom? Corrente total. Então, eles em total. Tudo bem? Isso eu fiz dessa forma, você pode fazer da forma que achar melhor. Não tem problema, não.
eu achei aqui mais prático. Eu fiz bem devagarzinho para vocês verem, mas na próxima eu vou cortando aqui, já vejo como posso fazer, já para adiantar. Tudo Quando bem? tem zero, ajuda muito. Exatamente, exatamente, entendeu? E como com os cofatores, com só as componentes que mais me interessam, então eu sei que para I é positivo, para J é um negativo, e o K é positivo. Agora, lógico, se fizer aqui é o quê? Positivo, negativo, né? É isso. Tá bom? Vamos fazer outro. Essa aqui é interessante. Dá um trabalhozinho, mas é interessante. Um potencial magnético no vácuo é expresso em coordenadas cilíndricas por esse valor aqui. Ó, onde C é uma constante positiva, com unidade, né, de Tesla por metro ou Weber por metro quadrado. E B é uma constante de comprimento ao raio máximo de interesse. Calcule o campo de indução magnética, B, que é a rotacional desse potencial magnético, e utilizando o teorema de Stokes, calcule o fluxo magnético, esse φ de B, que atravessa uma espira retangular plana situado no plano φ igual a zero, e se estende de ρ igual a até ρ até B, e de Z0 até ZL. Né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um auxiliar aqui da figura. Eu posso usar. Coordenadas cilíndricas. Está vendo aqui? No caso aqui, acho que eu pegar uma figura aqui melhor. Deixa eu ver aqui rapidinho. Peguei aqui. Foi melhor. Peraí. Vou apagar essa aqui. Pronto. Isso aqui está melhor. Coordenadas cilíndricas. Então, eu tenho aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu tenho o vetor na direção I. Cadê? Ó. Eu tenho aqui, ó, a direção K. Tenho a direção aqui do ρ, né? Que é abaixo aqui. E a direção φ, que é o do giro. Tá? Nesse caso aqui, nós temos o campo, o potencial magnético da direção K, que está para cima. Né? Então, vamos lá. Para a espira que ele está descrevendo, o ρ varia maior que zero, né? No caso, ele vai ser mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho mais ou menos assim. É uma espira que vai ser algo desse tipo. De acordo com ele. Né? Que vai ser um ρ que varia de 0A até 0B, onde o B é o extremo. O A é maior que zero, tá? Aqui na figura parece que está em zero, mas é que está deslocada. E o Z vai de 0, da base, até um L, que seria essa parte aqui, mais alta aqui. Seria isso aqui. O L aqui. Tudo bem? Só para a gente ter uma situação. Mas vamos por parte, né? Ele pede para calcular o B. Vou fazer isso aqui, vou botar uma amarelinha. Ele pede para calcular o B, que seria o rotacional dessa expressão, para em seguida achar o fluxo magnético. Tá bom? Então, vamos por parte. Vou pegar isso aqui tudo. Vou botar aqui no cantinho. Vamos lá. Primeiro, rotacional, né? Bom, perceba que tem coordenadas cilíndricas, né? Depende de ρ, φ e z. Logo, eu vou utilizar, eu também já coloquei já preparado para ajudar a gente, o rotacional em coordenadas cilíndricas. Vou usar esse 1% para... Oi? Diga. Olha aberto aí, né? Então, utilizar aqui o rotacional, aqui um F qualquer. No caso, não funciona. Oi, diga. É Pode falar. mentira, amor. Não acredito em nada. Te ligando, meu Deus. Tem gente cantando aí. Vamos para cá, por favor. Então, o meu rotacional de A vai ser desse jeitão aqui. Utilizar, né? Deixa eu colocar. Não vou colocar tudo, não. Perdi meu tempo, não. Percebe que eu tenho o valor na direção K. Certo? Ou seja, esse termo aqui
Cadê? Então, eu tenho o termo que eu tenho, na verdade, ele vai ser... Eu não tenho o termo Rho, não está variando aqui na direção do Rho. E também não tenho no Fi. Cadê? Eu vou botar um Fi aqui. Ele não tem um termo em Rho e nem Fi, só em Z. Como pode ver aqui no exemplo, tá? Então, o termo em Z é só esta parte aqui, o termo em Z. C, B ao quadrado, O ao quadrado, é o componente na direção Z. Sendo assim, dessa parte toda aqui, o único que vai sobrar para a gente vai ser justamente esse termo aqui. Esse termo aqui desaparece, não tem. Esse aqui também não tem. Esse aqui também não tem. E esse também não tem. Só sobra este termo daqui. Tudo bem? Do meu rotacional, desse meu exemplo. Eu posso escrever assim. O rotacional de A é justamente, que é o B, né? O que eu quero achar. Ele vai ser quem? Menos a componente de Z del. Aqui está R, né? Mas é o Rho, né? Rho, que seria o raio disso aqui, né? O Rho. Eu botei R, mas é Rho. Na direção φ. Tudo bem? Então fica como? Menos derivada de Rho de C B ao quadrado menos Rho ao quadrado na direção φ. Tá bom? Então, meu B vai ser igual a quê? A menos a derivada disto aqui, ao C é fora, né? A derivada disto aqui é o menos 2ρ. Tá bom? Na direção φ. Ou seja, o meu B vai ser positivo 2CO na direção φ. Primeira parte concluída. Tudo bem? Segunda parte. Professor, Ele quer... Diga. professor, rapidinho, na derivada aí do que está dentro do parênteses, B ao quadrado menos Φ ao quadrado? Não, é um Rho. Aqui É o Rho. é o Então, Rho. eu entendi que seria 2B menos 2ρ? Não, B é uma constante. B é uma constante. B saiu? Não saiu. É zero. Ah, tá. Porque o C é Ah, o C é constante. constante, saiu, B é zero. Saiu. Isso. Aí eu derivei essa parte daqui. Isso. Ele é zero, não é isso? E aqui vai ficar 2 menos 2ρ. Tá, tranquilo. Tranquilo? Aí esse menos, porque esse menos fica positivo. Beleza? Agora vamos calcular o fluxo, né? O fluxo magnético. Fluxo magnético, que é esse fisão aqui. Ó. Tudo bem? Vamos calcular ele. Vamos lá. O fluxo magnético é dado por essa expressão aqui. Integral superficial de B escalar ds. Tá? Como pode ver na figura, a espira, ela é esta aqui. Por que isso aqui é essa aqui? Ele falou para mim que vai ser o A, vou botar aqui, fica mais fácil. O Rho varia de A até B, né? E o Z varia de 0 até L. O φ não. O φ ele não vai variar. Então, esse meu ds aqui
o meu DS vai ser quem? Vai variar apenas o Rho, o Z e só. Só que na direção de Fi chapéu. Que a espira está aqui. Ó. Peraí, rapidinho, deixa eu botar de novo aqui. A espira é esta aqui. Então, perceba que esse meu DS, que é toda essa região aqui, cadê? Toda essa região aqui, é o meu DS, ela está apontando na direção Φ. Vocês dá para perceber aqui nesse desenho aqui, cadê? Ele está apontando assim, ó. Enorme. Vou botar aqui. Ele está apontando para cá. Né? Toda essa aqui. Então, tem aqui o meu DS, deve ser escrito desse jeitão aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele pede, se não me engano, pede Stokes, não pede Stokes? Não. Mas eu posso... pede. Aqui, ó. Ele pede. Teorema de Stokes. Ele pede aqui, ó. Falar pelo teorema de Stokes. Tudo bem? Então, vamos embora. Bom, pelo teorema de Stokes, a gente já viu que a integral superficial de B escalar ds, ela vai ser igual... perdão. Stokes aqui não é Stokes. Stokes é na parte. Stokes é aqui. A integral de linha A escalar dl, ele vai ser igual a quem? A isto aqui. Rotacional de A escalar ds. Isso que é o teorema de Stokes. Tá bom? No nosso caso, rotacional de A nós achamos. É o B. Mesmo? Então, isso tudo também vai ser quem? O próprio fluxo. Nós já sabíamos. Né? Então, vamos lá. Então, meu fluxo de B vai ser essa integral superficial, no caso, Rho e desejo que vão variar, então tem uma integral tripla. O Rho, o Z vai variar de 0 a L. O Rho de A até B. E o meu B é justamente quem? Esse termo aqui, 2C Rho. 2C Rho, Fi chapéu, escalar meu DS. Meu DS é esse termo todo aqui. Vai ser Rho chapéu, Fi chapéu, perdão, D Rho, DZ. Tá? Então, esse produto escalar aqui vai dar 1. Então, eu posso escrever aqui Φ de B, o fluxo de B vai ser integral de 0 a L dz, integral de 0 de A até B, 2C U d ρ. Isso aqui é constante, né? Aí fora. Essa integral aqui é o próprio L. Então, a integral de ρ vai ser quem? Ρ ao quadrado sobre 2 de A até B. Essa criança aqui vai embora com essa criança. Então, nós temos que o fluxo de B vai ser CL B ao quadrado menos A ao quadrado. Esse é o fluxo. Tudo bem? De novo, eu peguei essas questões, são muito parecidas com as questões que estão na lista. Né? Dá para vocês brincarem, porque acho que lá está com LN a função, se não me engano. Aí, pelo menos, já tem uma ideia de como fazer. A ideia é mesmo, só muda a função e faz o rotacional e sai bonitinho. Tá bom? Mais uma. Professor, diga. Dá para voltar naquele ali quando o senhor montou a espira? Ela desloca, o senhor falou que ela desloca. Não. Ela não desloca. É porque é o seguinte. Pode falar. Está passando o campo por dentro dela, confere? É isso?
Isso. Esse campo está deslocando no sentido... Porque eu tô vendo aqui que é como se ele estivesse deslocando... É porque é muito abstrato, né? Está deslocando horizontal, mas no caso aí ele está seguindo elíptico, ele está seguindo a trajetória da circunferência, é isso? Isso. Vou botar uma outra página aqui para usar melhor, que deve estar pequeno para você. Tá vendo aqui? Ficou melhor? Tá. É o seguinte, qual é a ideia? Ele diz que ela... Porque aqui está passando no zero, mas ela é um pouco deslocada. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer diferente. A Espira, ela está aqui, ó. Vou pegar de vermelho de novo. Na rosa. Tem um A aqui. O A seria mais ou menos aqui. Rho A e Rho B. Tudo bem? Tranquilo. A Espira será essa aqui, ó. De 0 a E a Z. Ó, tô torto a porcaria. Seria isso aqui, deixa eu botar na mão grande mesmo. Seria isso aqui, na verdade. Tá certo? Porque é o Z0 até um ZL. Seria aqui em cima. Tá bom? E o caminho que ele pede é o seguinte. Vamos lembrar aqui um pouco. Deixa eu botar um pouco aqui. Cadê? Deixa eu botar aqui. É um integral de caminho, tá vendo? Uma outra forma de responder é fazer o caminho dessa espira, certo? Seria um caminho, não teria um caminho fechado. Aí eu faria o quê? Seria algo desse tipo, ele caminhar daqui para cá, depois, vou pegar aqui, fica mais fácil. Ele caminhar nesse sentido aqui, então, chama atenção. Caminhar neste, peraí, mais grossinho. Caminhar nesse sentido aqui, nesse sentido, que ele vai desse ponto até o B, volta para cá e vem para cá. Essa é a espira, percebe agora? Não, tranquilo, a espira. Então, essa região aqui, deixa eu botar outra cor. Essa região aqui que eu estou pintando aqui, é o DS. Tudo bem? Só que meu DS, ele vai estar apontando para a direção φ. Para fora? Isso. Entendeu? A direção positiva de φ. Que o φ, ele gira nesse sentido para cá. Tá claro? Sentido anti-horário. Isso, anti-horário. É o φ, tá? Então, o meu DS, que é essa área aqui, ele é um DS na direção φ. Tudo bem? Mas com esse setor aqui, DS, é quem? Vai ser os valores que vão variar para formar essa espira. Que é quem? Que é o Rho e o Z. Tá claro? Esse meu DS, no caso, como é DS, é um pedacinho, né? Infinitesimal. Ele vai estar apontando para cá. Meu DS. Tudo bem? Pedacinho. Então, meu DS é essa área infinitesimal de Rho DZ. Que é o Rho e o Z que estão variando. E o φ fica constante. Tudo bem? Aí, da hora que eu vou fazer a minha continha, cadê? Eu fiz desta maneira, utilizando já esse valor que eu já tinha, e fiz essa integral aqui, que é uma integral de superfície. Eu poderia fazer o integral de caminho? Poderia. Aí faria o caminho de 0, esse caminho aqui, ó, de Z0 até ZL, depois o caminho daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Vai dar o mesmo resultado. O integral de caminho fechado, entendeu? É mais trabalhoso, né? Mais trabalhoso. Tá Mas bom, no caso, se você verificar, se eu fizer o caminho, sei lá, de Z0 até ZL, ele não zera, porque o A, ele é assim, o A, ó. O A, ele é isso aqui. Direção K, tá vendo? Então, o integral de caminho, no mesmo sentido do caminho, ele não vai zerar. O produto escalar aqui vai ser... Lembra que o integral de caminho, cadê? É um produto escalar, não é isso? Então, nessa direção, ele não zera, esse termo aqui. Mas quando eu faço o caminho variando o Rho de A até B, essa direção é a direção Rho. Então, K escalar Rho vai dar zero. Nesse caminho aqui, o caminho é zero. Esse caminho aqui, ele não vai ser zero, não.
Mas vai ser o quê? De B, o Z vai variar. E vai zerar. Então, aqui é a mesma coisa. Então, se eu fizer esse caminho, dá o mesmo resultado, só que dá mais trabalho. Mas dá o mesmo resultado fazendo integral de caminho. Então, o que eu fiz? Em vez de utilizar isso aqui, como nós já calculamos o rotacional de A, o B eu já tenho, é só substituir. Fica muito mais simples. Tudo bem? Na listinha, você pode fazer a mesma coisa. Em vez de fazer um integral de caminho, você pode fazer integral de superfície. Já que o valor do rotacional, vocês já vão calcular e vai sair mais fácil. Tudo bem? Tudo bem, É tudo bem. igualzinho. Muito É não, mas igualzinho. vamos que vamos. Hum. É muito abstrato. É abstrato, é. É abstrato mesmo, mas deu para pegar, não foi? Bom, vamos agora. Diga. São essas questões também, então faz parte da lista, né? Isso. Eu tive dificuldade de pegar questões bem parecidas para poder vocês terem uma ideia, entendeu? Acho que poderiam pegar um pouco. Certo? Lá, é a mesma coisa. Até o caminho é o mesmo, só que eu mudei a função. Aí você vai pegar a função lá e fazer com aquela função de lá, que é tem um LN lá, que eu não lembro mais não. Aí pegou um mais simples, só para ter uma ideia. Mas a ideia é a mesma. Tudo bem? Tentar replicar na hora de fazer. Né? Isso. Tenta replicar qualquer coisa, pergunta aí. Vamos lá. Uma onda eletromagnética plana e harmônica propaga-se no vácuo e possui um campo elétrico dado por essa expressão aí. Beleza, essa expressão aqui. Cadê essa expressão aqui? Beleza. Encontre o vetor campo magnético B utilizando a lei de Faraday e calcule o vetor de point instantâneo desta onda. Tá bom? Vamos por parte, como disse Jack Stripador. Vamos por parte. A lei de Faraday é essa aqui. É uma das equações de Maxwell. Tudo bem? Então, a gente vai achar o B. Ele quer primeiro achar o B. Ele quer saber quem vai ser o B. E perceba que tanto o B quanto o A, eles se propagam na direção X. Né? Só que o E, ele oscila na direção de Y, né? Ao J chapéu, tá vendo? Então, o B deve oscilar na direção Z, né? São perpendiculares. Mas vamos fazer aqui bonitinho com calma. Bom, para achar o B, eu vou primeiro fazer o rotacional de E, já que eu tenho E, e igualar aqui para achar o B, tá bom? Lá vamos nós de novo com o rotacional. Rotacional de E vai ser dado aqui. I chapéu, J chapéu, K chapéu. Por que tá assim? Esqueci de botar aqui. Tá bonitinho. Del X, del Y, del Z. Aqui, vamos lá. Cadê a função? Só tem a componente na direção J. Então, aqui é 0 e aqui é 0. E essa expressão vai estar aqui. Se eu só afastar para dar mais espaço. Vou ficar apertadinho. Ó, vou ficar apertadinho. Eu tenho aqui é 0. Cosseno de kx menos ômega t. Pronto. Agora eu vou fazer a o rotacional, né? Mesma coisa, ó. Fazer assim para o i. Para o i, nós vamos fazer aqui. Esse vezes esse por esse. Não é isso? Bom, aqui é 0, dá para ver. E aqui também é 0, porque não depende de z, só depende de x. Então, isso aqui é 0. Tá? Pronto. O vetor na direção i é 0. Não vai rolar. Vamos ver o j. Para o j, nós temos pá e pá.
por J. Então, vai ser esse por esse, 0, esse por esse, 0. Então, é 0 também. Né? Mas, da direção K agora. Como eu disse, vocês fazem como achar melhor, tá? A sua forma de calcular esses determinantes. Acho que assim vai ser mais rápido e mais fácil. Vamos lá. Então, nós temos agora esse por esse e esse por esse. Aqui vai dar 0, então esse aqui, porque ela só varia em x. Então, o termo que nós temos aqui vai ser esse. Esse aqui. Zero cosseno de kx menos ômega t. Tudo bem? No limite aqui nós vai. Então, rotacional de E vai ser essa derivada aqui. Então, vai ser menos é 0 seno de kx menos ômega t vezes a derivada, a regra da cadeia daqui, né? Que é o K. Tá bom? Então, nós temos isso aqui. Este é o rotacional do E. Tá bom? Ah, perdão. Esse, para não atrapalhar. Esse 1K, bota aqui na frente. Esse K aqui, vou melhorar aqui. Este K, cadê a porcaria? Este K aqui é o daqui. Mas aqui o K chapéu, que eu estou esquecendo, é na direção Z. Não tem nada a ver com esse K, não, tá? Só para diferenciar, tá bom? Já esquecendo. Esse é o rotacional do campo E. Pronto. Agora eu vou pegar essa parte aqui e igualar com isso aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, temos que del B, del T vai ser igual a menos KE seno de kx menos ômega t. Tudo bem? É a direção K. Beleza? Pronto. Esse menos cai fora. Como eu quero B, eu vou integrar isso aqui. Né? Em função do tempo, né? Então, nós temos aqui B. B vai ser quem? A integral de K é 0 seno de kx menos ômega t K chapéu dt. Tudo bem? Vamos integrar. Para facilitar minha vida, eu vou chamar esse termo de dentro de U. X menos ômega t. du vai ser, isso aqui é 0, então vai ficar menos ômega dt. Então, uma integral vai ficar como? Vai ficar integral de K epsilon 0 menos, né? Ômega seno de U. Vou botar o K chapéu aqui para não atrapalhar. Du. Tudo bem? O meu dt virou menos du sobre ômega. Tudo bem? Aí substitui aqui. Podemos integrar. Então, nós temos a menos K são 0 ômega. Integral de seno vai ser menos cosseno. Menos cosseno de U. Certo? Mais uma constante. Né?
E essa constante, por conveniência, eu vou dizer que é zero. Então, é uma constante, vou chamar de zero e vira que sei. Tá? Não foi, fiz uma deriva integral não terminada, foi assim mesmo. Bom, continuando. Então, nós temos aqui, esse menos vai embora. Agitando aqui o baba. K sobre ômega 0. Cosseno de kx menos ômega t na direção K. Podíamos parar por aqui? Poderíamos. Mas lembre que ômega sobre K, vamos lá, vamos lembrar quem é ômega. Ômega é 2π vezes a frequência. E o K é 2π sobre lambda, tá? Vou botar aqui em laranjinha, tá? Vai ficar em evidência. Só para como lembrete. Vamos lá. Então, se eu tenho ômega sobre K, eu vou ter 2π frequência sobre 2π lambda. Né? Conservo de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Nós temos esse termo, vai embora com esse termo. Então, essa relação aqui é igual a frequência vezes lambda, que é a velocidade da onda, no caso, a velocidade da luz, que é c. Tudo bem? Então, eu posso reescrever esse resultado desse jeitão aqui, ó. B, ele vai ser, ele no caso, ele depende de x e de t, vai ser esse termo aqui, ó, ao contrário desse, né? Então, vai ser E0 sobre C, cosseno de kx menos ômega t, na direção K, como a gente tinha suspeitado, já que o outro é y, que está variando em x. Tudo bem? E achei o campo elétrico. Tranquilo? De boa até aí? Continuando. Deixa eu botar mais uma folhinha. Vamos ver aqui a folha? Cheguei. Mais uma folhinha. Ele quer agora saber cadê? O vetor de point instantâneo. Beleza. Vetor de point, vou botar de azul. O vetor de point, ele vai depender de x e de t. Ele é dado por essa expressão aqui, ó. 1 sobre 0, produto escalar entre E e B. Tudo bem? Vamos lá. Quem é o E? O E, esse termo aqui. Cosseno de kx menos ômega t na direção J. E o B, como nós vimos, é sobre C cosseno de kx menos ômega t na direção K. Tudo bem? Então, vamos lá. O meu S vai ser 1 sobre 0 do produto escalar desses dois. Então, eu tenho E0 cosseno de kx. Kx menos ômega t, direção J, escalar. Vou botar o K na frente, tá? Não muda em nada, já que aqui são grandezas escalares. Tudo bem? Pronto. Esse termo aqui, vezes esse termo aqui, fica assim. O C vem para baixo, né? Está embaixo, na verdade, fica C de 0 E ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t de
J escalar K. Vamos lembrar aqui uma coisinha. Vou botar aqui a divisão. Eu tenho aqui o triedro aqui. Pronto. Aqui é K, aqui é J e aqui é I. Então, se eu quero, eu estou falando que é J escalar, na mão direita, né? J escalar K vai dar quem? O I. Então, isso aqui é I. Então, o vetor de point, ele se desloca na direção I, do plano de X. Então, o meu vetor de point, ele vai ser E0 ao quadrado, Mi0, C, cosseno ao quadrado de Kx, menos ômega t na direção I. Infinity. Horroroso aqui, como tá? Pronto, agora ficou melhor. Tudo bem? Esse é o meu vetor de point. Tranquilo? E vamos para a última do dia. Essa daqui. Beleza? Considere uma onda eletromagnética plana propagando-se no vácuo na direção de Y. O campo magnético é dado por essa expressão aí. Determine o campo elétrico E associado a essa onda e calcule a densidade de energia eletromagnética U para esta onda. É igual àquela outra. Aqui, lá eu estava dando E e queria o B. Aqui eu dou o B e quero o E. Tudo bem? Então vamos lá. De novo, vou pegar a lei de Faraday. E vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Vamos lá. Vou deixar aqui quietinho no canto. Tá bom, vamos agora trabalhar a integrar. Vamos lá, pegar o que? A derivada. Menos derivada de B. Vai ser quem? Vai ser a derivada dessa expressão aqui. Menos, né? A derivada disso aqui. Então, é B0. Derivada de seno é cosseno. Ser cosseno de KY menos ômega t. Derivada aqui de dentro, temporal, vai ser menos ômega na direção Z. Chamar de Z vai ficar igual ao que está ali, né? Mas seria o K, né? Vamos botar Z. Vai ficar igual ao que está. Beleza? Pronto. Esse aqui é essa derivada, tá? Mas como eu quero saber quem é o E, vamos guardar isso aqui por enquanto. Deixa aqui guardadinho. Tirei guardado. Vamos trabalhar o E agora. Bom, o campo E, que eu quero achar, aqui ele está variando, se locomovendo em direção Y, né? Então o E também vai deslocar na direção Y. Né? Então vai ser algo desse tipo também. O Y e o T vão variar. Só que ele vai oscilar, na verdade, bom, como aqui está oscilando em Z, de novo, vou botar aqui meu bichinho aqui, ó, para esvaziar. Vamos lá. Então, aqui é o K, Z, né? Ele chama de Z. É o Z, aqui vai ser o Y, aqui vai ser o X, vetor X, tá? Então, a onda B, ele oscila, ele se desloca, perdão, em Y, mas oscila em Z. Então, o E você tem que oscilar perpendicularmente a ele também, tá? Então, deve ter a componente do vetor
do campo elétrico em X vai ser algo desse tipo aqui. Tá? E a componente em Z. Ele não oscila em Y. Então, eu tenho um componente em Y e componente... Perdão, componente em X e componente em Z, porque já que ele não oscila em Y. Ele está se deslocando em Y. Tá? Com aqui também não tem. Tá? Aqui eles são Z. Para ficar coerente igual ao outro. X chapéu, Z chapéu. Tá? Então, o campo elétrico deve ter mais ou menos uma componente na direção X e Z. Mas como, de acordo com a lei de Lenz, esse termo rotacional é igual a esse termo rotacional, o resultado vai ter que dar um valor referente a esta componente aqui, na direção Z. Tá? Mas vamos lá. Vamos fazer isso direitinho. Vamos fazer o rotacional de E. O rotacional de E vai ser... De novo. E não. X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Então, eu tenho aqui del Z, del X, del Y, del Z. Eu tenho a componente em X, a componente em Y não, porque não oscila em Y, e a componente em Z. Tudo bem? De novo, naquele meu processo. Vamos lá. Se eu fizer aqui, o que é que nós temos? Aqui é 0, né? E aqui eu tenho, na direção I, eu tenho del é Z, que varia em Y, del Y. Tudo bem? Beleza. Aqui é 0 que vai. Pronto. Agora, aqui. Aqui nós temos o Z não varia em X, só em Y. Então, isso aqui vai ser 0. E aqui a mesma coisa. O EX não varia no Z, só no Y. Então, a derivada também é 0. Né? Então, esse termo na direção... Não, gente, é X, né? Esse vai ter que usar o termo. Na direção Y, não varia. Então, não vai rolar. Não vou nem escrever. É 0. Agora, vamos ver em Z. Mesma coisa, ó. 0. E aqui, os X... o X varia, perdão. Aqui vai variar. Então, nós temos menos, né? Menos. É mais, aqui é menos. Então, assim, menos. Del é X. Del é Y. E aqui varia também. Na direção Z. Z. A direção Z. Isso aí. Beleza. Tá. Mas vamos lá. Só que, vamos pensar um pouquinho aqui a coisa. Tudo bem que o meu é Z, ele varia o Y, é Z, ele varia no Y em T, beleza. Só que, como a minha igualdade, ele está dizendo que essa expressão é igual em direção a Z, para ser igual a esse termo aqui, essa componente aqui não pode existir essa componente. Já que eu vou igualar o meu rotacional com isto aqui, como podemos ver, aqui ele só depende de Z, não depende da direção X. Então, esse termo aqui todo deve ser 0. Só sobra nessa igualdade esse termo aqui. Eu vou igualar aqui. Tudo bem? Então, nós temos menos del X del Y na direção Z é igual a menos, perdão, já fiz a derivada. Esse termo aqui tudo, né? Vai ser B0 cosseno. Não quer mais, né, gente? Perdão, porque tem um mais aqui, né? Fica menos com menos, fica mais. É mais, tá?
Vou botar o ômega aqui na frente também. Fica ômega B0 cosseno de KY menos ômega T na direção Z. Tudo bem? Para achar o E, tem que derivar aqui em função de Y. Tudo bem? Ou integrar, perdão. Então, temos o quê? Z vai ser quem? Esse menos passa para cá, né? Integral dessa expressão aqui toda. O Z também, né? O exponente vai embora. Vou ter esse termo aqui. Na direção Y. Pronto. Mesma coisa que eu fiz lá, fazer aqui. Vou chamar de U, parte interna. DU vai ser, agora em Y, né? Então vai ser K dy. Tudo bem? Então nós temos aqui o meu é x, vai ser igual a menos integral de B0 sobre K de cosseno de U du. Tá bom? Então fica menos integral de cosseno, vai ficar seno. Então nós temos então C, sei o quê? Ômega B0 sobre K seno de K, isso é direto, tá? Menos ômega T. Isso tudo aqui, tá, beleza. Só que lembrando de novo, vou botar aqui em laranjinha, e ômega sobre K é o C, como viu naquela relação da questão anterior. Então, nós temos aqui o E de X vai ser menos CBO seno de KY menos ômega T. Bom? É o que nós temos. Tá? E vamos só para fechar a ideia. Aqui ele está oscilando, cadê o B? Está oscilando em Z, não é isso? Ele oscila em Z. Então, o B oscila aqui assim. E se propaga em Y. O E, ele vai oscilar, cadê uma outra cor aqui? Vou botar um vermelho. Eu já botei. Vou botar um laranja. Veja. Ele vai oscilar aqui, ó. Então, ele oscila na direção de X. Então, aqui eu tenho, só para completar, tá bonitinho. Isto aqui, eu vou ter uma componente aqui na direção X. Tá? Só para ficar coerente. Enquanto oscila em Y, outro oscila em X. Tudo bem? Esse é o campo elétrico, é X. Mas ele quer saber outras coisas. Ele quer saber o que mais? Calcule a densidade de energia eletromagnética U para esta onda. Beleza, deixa eu pegar mais uma folhinha. Vamos lá. A densidade de energia é a densidade de energia do campo elétrico mais a densidade de energia do campo magnético. E eu posso escrever ela assim. 1 sobre 2, ε0 E ao quadrado, mais 1 sobre 2, μ0, B ao quadrado. Tá? Então, nós vemos o seguinte, que o E ao quadrado, E vezes E, vai ser justamente o campo elétrico que nós já temos, que é isso aqui. B0, seno, B0, seno ao quadrado de KY menos ômega. O B ao quadrado
a mesma ideia. É B vezes B. Nós temos B0 ao quadrado, seno ao quadrado de KY menos ômega. Bom? Beleza. A outra coisa. O C ao quadrado, ele pode ser escrito também desta maneira aqui, ó. ε0, não é M0, faz μ0, ε0 também, tá? Esse termo aqui. Isso é o porquê, só para lembrar, esse termo aqui aparece quando fizemos aquela ideia de equação de Maxwell, né? Da onda de Maxwell. Surge isso aqui, então, C ao quadrado é essa parte aqui. Como temos C ao quadrado aqui, eu posso substituir com esse termo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos organizar aqui as coisas, vou botar outra coisa, para não ficar bagunçado. Então, vamos lá. Primeiro, o campo elétrico é quem? 1 sobre 2, que é 2 é ao quadrado, né? Então, E ao quadrado vai ser essa parte aqui. Vai ser quem, como eu falei, esse termo aqui. Fica bonitinho. 1 sobre ε0. Aqui em cima é ε0 de... Oh, perdão, né? C. C quadrado eu botei. Perdão. B0 seno ao quadrado de KY menos ômega t. Tá? Mas o epsilon aqui, perdão, tem um epsilonzinho aqui. Perdão, isso mesmo. Então, essa criança corta com essa criança. E o meu, a energia em E, fica 1 sobre 2, μ0, B0 quadrado, né? B0 ao quadrado, seno ao quadrado de KY menos ômega t. Guarda ele aqui bonitinho. Horrível. Guarda ele aqui bonitinho. Saco, peraí, rapidinho. Está muito perto. Pronto. Guarda ele aqui. Pronto. E agora, outra coisinha, vou botar aqui, um verde. O campo elétrico de B. Cadê o B? O B está aqui. B é essa parte daqui. Eu já posso juntar o meu U total. E é isto aqui. Vai ser 2.0, B ao quadrado, 0 seno ao quadrado de K, Y, ômega T, mais o de B, que é esse termo, com esse termo aqui. B0 ao quadrado, seno ao quadrado de KY menos ômega T. Ou seja, a energia total das duas, somando isso com esse, dá justamente B0 ao quadrado, isso aqui, né, vai ficar um μ0, seno ao quadrado de KY menos ômega T. Prontinho. Energia total do sistema. Vou até salvar aqui para não perder. Pronto. E é isso, crianças. Apesar dos percalços, terminamos. Para a gravação.